Olá, boa tarde. Começa agora o Mercado e Companhia desta quinta-feira, dia 30 de maio de 2024. E hoje, por causa do feriado de Corpus Christi, o mercado financeiro não opera e por isso preparamos uma edição especial para você. Confira os destaques. Pior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul acende alerta para a contaminação por leptospirose. Em meio ao cenário de calamidade, produtores rurais se mobilizam em prol dos atingidos pelas enchentes. Solidariedade que está sendo vista no Brasil inteiro. Raio-X da tragédia. Entenda as causas do volume de chuva 7 vezes maior no Rio Grande do Sul com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. E mais, montagem de estandes na Bahia Farm Show está a todo vapor em Luiz Eduardo Magalhães. Tudo isso e muito mais no Mercado e Companhia que já está no ar. Começamos a edição de hoje falando da pior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul e os problemas sanitários que já começam a aparecer. Boa parte da água que invadiu a região metropolitana de Porto Alegre não veio do rio, veio também do esgoto. Sendo assim, acende um alerta para a contaminação de leptospirose, uma doença que pode provocar a morte em 40% dos casos. E para entender melhor sobre a contaminação e o mais importante em como prevenir a doença em enchentes, eu converso agora com o Jefferson de Andrade, que é biólogo e pesquisador de desenvolvimento de produtos e mercados ali da BASF. Olá, seja muito bem-vindo ao Mercado e Companhia. Obrigada por nos atender. Olá, Priscila, eu que agradeço o convite. Ô Jefferson, primeiramente, como a leptospirose é transmitida, aqui para esclarecer para os nossos telespectadores, e no caso das áreas alagadas, por que é que o risco aumenta? A leptospirose, ela é transmitida através de uma bactéria, ela é o patógeno que causa essa enfermidade, e ele é transmitido especialmente através do contato direto ou indireto, seja através de uma pele lesionada, ou através da mucosa. Existem outras formas, como na própria pele íntegra, onde você pode estar imerso por um longo período ou em contato por um longo período com uma área contaminada, também através da ingestão de alimentos ou água contaminada. Essas são as principais formas, mas a clássica é através da pele lesionada ou da mucosa. Por que nessas áreas alagadas ou áreas de enchentes ela acaba agravando mais esse risco? Porque justamente quando você tem a propagação dessas áreas, você acaba aumentando geograficamente esse espaço, então você aumenta a possibilidade, aumenta a probabilidade e, consequentemente, aumenta o risco. E fica mais presente essa bactéria em urina de ratos, também em outros animais, também pode estar presente, é isso, né? Exato. O roedor, os ratos, os roedores, eles são um dos principais reservatórios, aqueles que mantêm a doença e disseminam ela no ambiente. Porém, todos os animais mamíferos, inclusive os pets e aqueles de criação, eles também são reservatórios e podem também transmitir. Assim como nós seres humanos, embora nós sejamos considerados reservatório terminal, onde normalmente a doença ela se desenvolve, a gente tem um período ali também tem a capacidade de contaminar o ambiente, ou acaba se desenvolvendo para o óbito, ou acabando a cura e você não continua propagando isso. Mas, de certa forma, todos os mamíferos, inclusive outros grupos, eles são potenciais para transmitir essa doença no ambiente. E quais são os sintomas da doença? O que a pessoa precisa fazer caso a leptospirose seja detectada? Depois de quantos dias de contato, por exemplo, com uma água contaminada, os sintomas, podem aparecer? Perfeito. É bastante importante frisar que a leptospirose ela pode se desenvolver basicamente em 3 formas. Assintomática, que é aquela que você não vai desenvolver nenhum sintoma, e ela acaba não se desenvolvendo para algo mais grave. Mas as mais clássicas são aquelas que são sintomáticas, que podem se derivar de forma leve, ou de formas graves. A forma leve, e os principais sintomas iniciais também, aquela que vai levar a uma situação mais grave, elas são principalmente febre, dores de cabeça, mialgia, que são as dores muscular, e há uma peculiaridade da leptospirose, que os pacientes relatam uma dor mais concentrada na região das panturrilhas, na perna, a falta de apetite, e também náusea e vômito. Ambos esses sintomas são sintomas bastante clássicos de outras enfermidades,
Por isso que é sempre importante que quando a gente apresente esse tipo de sintomas, a gente busque por um recurso médico para a gente investigar. E quanto ao tempo, né, de incubação, né, que é o tempo que vai levar ali para a bactéria se desenvolver no nosso corpo e começar a apresentar os primeiros sintomas, ele é bastante amplo, né? Então é importante deixar isso bastante claro, que ele pode variar de 1 até 30 dias após o contato com a área contaminada ou que ingeriu algo contaminado. Classicamente, né, ela normalmente se desenvolve em torno de 5 a 14 dias, ou seja, em torno de 1 semana, 2 semanas após esse contato você vai ter esses primeiros sintomas, mas pode variar aí de pessoa para pessoa, tá? E, portanto, é importante estar bem atento a esses sintomas e buscar por essa ajuda. Já nos sintomas graves, né, que daí ele vai se desenvolver normalmente após a complicação desse caso, aí ela pode levar a alguns problemas mais severos, como insuficiência hepática, insuficiência renal Certo. e até mesmo hemorragia pulmonar. Agora, o mais importante, quais que são as principais medidas de prevenção da doença, visto que muita gente teve dificuldade de não ter contato com a água? Foi difícil, estava tudo inundado. Então, o que fazer? Além, claro, também tem vacinação dos animais, domésticos também, mas o que fazer quando foi inevitável entrar em contato nessa água que podia estar contaminada? Sim, perfeito. Para o caso do estado do Rio Grande do Sul que está vivenciando essa situação agora, né, as ações de prevenções elas são um pouco limitadas. Basicamente, de fato ficar atento a esses sintomas, né? Se a pessoa teve que inevitavelmente ter contato, seja oriundo ali da situação, ou até mesmo as pessoas que acabam, né, que são profissionais ali, que acabam tendo que ajudar as pessoas, elas têm que ficar atentas aos sintomas, né? Então, como eu mencionei, febre, qualquer sintoma no qual eu mencionei, se for apresentado, é buscar por recurso médico, porque lá vai ser feito toda uma triagem, vai ser identificado, dependendo da situação, normalmente já até inicia algum tratamento preventivo, mas para essa situação atual, o ideal agora é simplesmente ficar prestando atenção e evitar, né? Uma vez que eu já tive contato, não apresentei nenhum sintoma, mesmo com as situações que ainda estão, né? A gente tem ainda áreas alagadas, tem áreas que estão passando pós-alagamento, que ainda continua sendo áreas e zonas de risco, né? Então é evitar o máximo possível, se eu tiver que ainda ter contato com essas áreas, que eu faça de uma forma protegida, né? Então que sejam roupas impermeáveis, com botas, que não coloque aí a cabeça dentro de áreas, né, alagadas, para que você evite o contato com a boca, ingestão, etc. Perfeito. Então, utilizando os EPIs, né? Os EPIs. Jefferson, quero agradecer muito aqui sua participação no Mercado e Companhia. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. E agora o assunto é solidariedade, porque o Brasil inteiro está mobilizado em ações de auxílio aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O Agro Gaúcho também se juntou para ajudar, como é o caso de iniciativas que visam alimentar os animais de criação e garantir o escoamento dos produtos dos agricultores familiares. Com o aeroporto Salgado Filho alagado há mais de 20 dias e sem operação, um grupo de arrozeiros resolveu intervir na situação. Com experiência em drenar áreas alagadas de arroz, bombas foram instaladas pela Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, em parceria com empresas e instituições. O grupo trabalha para secar a pista do aeroporto e também em outras cidades alagadas para que 500 mil desalojados destas regiões possam voltar para as casas. Nós temos já 14 bombas, 18 tratores à disposição e estas bombas estão sendo instaladas. Eu creio que hoje deve ter algo como 8 a 10 bombas já funcionando. As outras estão entrando em operação e são mais de 50 pessoas trabalhando dia e noite, porque nós temos que ter pessoas cuidando estes tratores, qualquer problema técnico que aconteça, enfim, para que não haja dano, né, a estas máquinas, porque realmente são máquinas emprestadas, é uma responsabilidade bastante grande. Solidariedade também no setor leiteiro. Muitas propriedades perderam toda a alimentação das vacas.
Doações de feno e pré-secado vieram de vários estados e seguem chegando, mas ainda há muita necessidade. Muitos recebendo doação, agradecemos novamente, mas daqui a pouco este alimento tem que ser comprado. E como o teu vizinho está praticamente na mesma situação, muitas vezes em épocas que tem boa produção, tu compra do vizinho, né? Produziu mais do que as vacas dele precisam, ele vende para ti. Então o frete é barato, geralmente é ali do lado a lado. Alguns vão até pegar de trator, mas agora não. Provavelmente vai ter que vir de fora, de longe. Então tem frete, tem o custo da comida que não é barato e que é difícil de pagar com produção leiteira. A região do Vale do Taquari, que foi uma das mais impactadas, também concentra um grande número de agroindústrias familiares, que não conseguem vender os produtos, seja pelo cancelamento de feiras e eventos ou pelas dificuldades nas estradas para escoar essa produção. Uma iniciativa reúne em um site todos esses produtos para que eles cheguem até o consumidor e sigam aportando renda para essas famílias. O Arranjo Produtivo Local, ou APL, Vale do Taquari, foi montado em 2013 e reúne marcas de produtores locais. A iniciativa ganha mais importância e foi reforçada nesse período de emergência com vendas online. São 40 agroindústrias cadastradas para comercializar. Porque a gente entendeu que o APL ele envolve toda a cadeia produtiva. Então, na sua concepção, ele envolve a produção, o agricultor familiar, a agroindústria, que o próprio agricultor vai ali processar o seu alimento, outros setores também envolvidos na cadeia produtiva, o café colonial não tem valor para se associar, mas assim, o que a gente pede é que haja uma participação efetiva. Então, participação nos cursos, participação nas reuniões. Então, é um conjunto de ações que são desenvolvidas aqui na região através do APL, que a agroindústria precisa ter o comprometimento de participar dessas atividades, cursos de aperfeiçoamento, visitas técnicas, viagens, a gente tem também a parte de comercialização dos produtos. Então, nós não restringimos entrada de nenhuma agroindústria, nós somos abertos. Com as feiras programadas que a gente já tinha, então a gente já havia produzido e agora está aqui. Então a gente pede a colaboração de vocês, empresas, né, puderem juntar aí os seus colaboradores e fazer um pedido maior para auxiliar a nova agricultura familiar a escoar a sua produção. Não sou somente eu, são vários aqui de toda a região do Rio Grande do Sul. O Canal Rural também ajudando nessa divulgação. E a seguir tem os detalhes da previsão do tempo. Entenda as causas do volume de chuva 7 vezes maior no Rio Grande do Sul, com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Já voltamos. Os volumes de chuva que atingiram o Rio Grande do Sul representam 7 vezes a média climatológica da região. Ou seja, choveu 6 vezes a mais do que era o esperado em diversas áreas. E o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, traz para a gente hoje alguns gráficos para ilustrar justamente a intensidade do volume de chuvas que provocou essa catástrofe. Boa tarde, Arthur, seja muito bem-vindo. A gente marca, sempre gosta de falar novamente a respeito disso, para deixar claro como é uma coisa muito atípica, não é verdade? Sem precedentes, um volume muito elevado e que não era esperado realmente acontecer quando a gente pega e estuda as médias climatológicas, não é? Bem-vindo. Isso mesmo, Priscila, obrigado, uma boa tarde. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Choveu muito, principalmente em áreas aí de Caxias do Sul, na qual o acumulado ficou quase na casa dos 1.000 milímetros. Trouxe aqui dados do IMET que mostram bem a situação aí das chuvas do mês de maio para Caxias do Sul, Soledade, Rio Pardo e Porto Alegre, na qual temos aqui que essa barrinha azul escuro significa, né, o esperado para o mês, ou seja, volumes aí na casa de 140, 130 milímetros. E quando comparamos com a barrinha de azul claro, que é o que foi acumulado no mês de maio, veja, quase 1.000 milímetros aí em Caxias do Sul, diversos municípios, o acumulado passando de 600, 700 milímetros, e claro, o que representa aí mais 595%, que seria aí
equivalente a 6 vezes a mais do esperado para a média. E aí, claro, o resultado a gente viu, né? Todo esse volume de chuva que causou aí a maior tragédia, não só do Rio Grande do Sul, quanto também do Brasil. E é importante a gente trazer aqui para a nossa audiência entender que esses quase 1.000 milímetros aqui, que foram em alguns dias, né, fim de abril, início de maio, isso às vezes é a média climatológica de algumas cidades do interior da Bahia, 1.300, 1.400, para vocês verem a quantidade de chuva. Tem cidades do Mato Piba que recebem isso no ano. E a gente teve isso em alguns dias, menos de um mês. Então, muito grave o que aconteceu. Agora, quais são todos os fatores, Arthur, que causaram essa chuva? Porque é sempre bom relembrar, por isso que a gente reforça aqui, que não é responsabilidade de uma coisa só. Não foi culpa, por exemplo, só do El Niño que potencializa as chuvas no Rio Grande do Sul. Foram vários fatores de uma engrenagem que está ligada também às mudanças climáticas e ao aquecimento global, não é verdade? Exatamente, né? Eu trouxe também aqui uma explicação para a gente entender tudo o que a atmosfera fez para acontecer tudo isso, né? Então, tínhamos aí a alta subtropical do Atlântico Sul atuante normalmente na região que ela atua, faz com que ventos soprem de leste para oeste. Lembrando que a gente teve o abril mais quente da história, temperaturas aqui do oceano, do Atlântico tropical aí aquecidas, ou seja, sobrando calor. Então, se você tem vapor de água disponível no oceano com ventos nessa direção, você tem o transporte de vapor de água aqui para o continente. É uma água, um vapor, né, que passa principalmente pela região norte. Lembrando que naquela época nós tínhamos um bloqueio no Brasil Central. E lembrando que, né, temos aqui a Cordilheira dos Andes. Todo aquele vapor de água que está passando pelo norte do Brasil acabou o quê? Afunilando e escoando diretamente para o Rio Grande do Sul, ou seja, acabou formando em um rio voador, despejando todo esse vapor de água lá sobre o Rio Grande do Sul. Tínhamos o agravante da questão, principalmente da onda de calor no Brasil Central. Outra situação também era a baixa pressão no norte da Argentina, que produzia cavado, porque não foi só enchente, teve granizo, teve tornado, e toda essa umidade que escoava ainda passava por essa onda de calor, ou seja, deixando ainda esse vapor mais quente, potencializando o que a gente chamou aí, né, formou uma frente quente, que foi tão poderosa que não deixou a frente fria avançar e ficou estacionária sobre o Rio Grande do Sul. E claro, aí foi a fórmula não só para tempestades que formaram granizo, microexplosão e tornado, como também a chuva volumosa. E aqui, isso é só de um dia, ó. Esse aqui é as imagens de satélite do dia 2 de maio. Veja como era todo aquele escoamento caindo aqui por cima do Rio Grande do Sul com nuvens carregadas. Isso durou 2, 3 dias ali, principalmente no dia 1º, 2º e 3 de maio, que praticamente choveu quase 300, 400 milímetros somente nesses 3 dias. Então, claro, tem a questão também que o El Niño influenciou, mas a pior situação foi que as águas aquecidas lá no Atlântico Norte contribuírem muito para elevar esse volume de chuva no Rio Grande do Sul. É muito bom fazer essa análise, né, Arthur? Até porque você estava na ocasião, né, de férias, tudo, e a gente sentiu também, claro, a necessidade de trazer a tua explicação aqui, por isso estamos fazendo todo esse recall do sistema, que é um sistema que vai ser estudado e falado durante muito tempo, né? Não é só agora. A gente vai falar na meteorologia sobre esse acontecimento durante muito tempo. E eu queria agora que você trouxesse a previsão para todo o Brasil, né? Como é que fica para os próximos dias? Continuamos com esse ar mais seco que impede a formação de nuvens carregadas agora, inclusive no Rio Grande do Sul? Exatamente. Então, agora praticamente o centro-sul do país aí sem chuva, chuva principalmente ainda lá no norte, devido que a água ainda está aquecida lá no Atlântico Tropical. A alta subtropical do Atlântico Sul, juntamente com a Zecite, continua levando chuva lá para Roraima e até, né, olhando para a questão do Rio Grande do Sul, então os próximos 5 dias até tem um pouco de chuva aí na parte sul, mas é uma chuva que não chega nem a 10 milímetros. Começa a chover ali lá pelo dia 4, dia 8 de junho, mas é chuvas aí também que não somam 30, 40 milímetros, então não tem com o que se preocupar. E claro, olhando aí entre o período do 9 e 3, a chuva continua, mas também é 30, 40 milímetros. Claro, prejudica um pouco ali os trabalhos em campo, mas nada dos níveis dos rios voltarem a subir novamente. Inclusive, olhando aí para Porto Alegre, os próximos 30 dias aí somam 50 milímetros e até olhando já mais estendido, 150 no mês de junho. É o normal para a região sul, então a chuva não para mesmo, mais ou menos aí sem chance dessa enchente voltar, Priscila. Olha, Arthur, quero agradecer muito aqui a sua explicação, toda a sua análise, fazendo esse raio-x de uma tragédia que a gente fica muito impactado. Obrigada e até amanhã. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha. E a seguir, montagem, né, na verdade, de estandes
na Bahia Farm Show está a todo vapor em Luiz Eduardo Magalhães. Até já! Estamos de volta e já começou a montagem de estandes na Bahia Farm Show em Luiz Eduardo Magalhães. O evento, que é o maior do Norte e Nordeste do Brasil, vai contar com participação de cerca de 400 marcas e expositores. A repórter Carla Letícia esteve no parque onde a feira vai ser realizada e traz todos os detalhes. A montagem já está a todo vapor aqui na cidade tecnológica da Bahia Farm Show, montada em Luiz Eduardo Magalhães. A feira que acontece de 11 a 15 de junho já está sendo preparada com toda uma estrutura e as inovações esperadas pelos expositores e pelos visitantes esse ano. Eu estou aqui com o coordenador da feira esse ano, o seu Luiz Pradella, produtor rural também. Seu Pradella, a gente já está vendo que já está tudo movimentado aqui para a montagem da feira. Qual a expectativa em relação à estrutura, né? Houve uma ampliação significativa? Sim, a feira começou a ser montada na semana passada, né? Então a cada dia que a gente vem para cá, vai vendo muita coisa diferente por aqui, o que é importante, já que estamos há bem menos de um mês para o início da feira. O parque cresceu mais 9%, né? Então, novamente, a Bahia Farm Show crescendo horizontalmente, onde vai toda a estrutura de água, energia elétrica, a rua, meio-fio, grama, né, para ter essa qualidade de sempre. Sempre temos pessoas e a gente também visitando outras feiras, outros eventos e podendo trazer para cá, adaptar, implantar, para poder cada vez, enfim, atualizar, né, o que o mundo moderno vai propiciando, né? No ano passado, a gente viu que o setor de armazenamento e insumos tiveram destaque entre os expositores que mais fizeram negócios na feira, né? A feira registrou um volume de negócios aí recorde de 8,2 bilhões em 2023. Esse ano, existe algum setor com a maior expectativa, seu Pradella? O que vocês esperam aí em relação a vendas? A vendas, eu acredito que a cada ano que passa, né, novos negócios vão aparecendo, então o setor realmente de armazenagem é algo muito procurado. A questão de energias renováveis hoje, pela pegada de carbono mundialmente falando. Nessa questão do mais sustentável, eu acho que nós teremos o maior volume de negócios aí da produção de energia, enfim, do armazenamento que nós falamos, do biológico. É tudo que se espera realmente. Nós temos um mundo cada vez mais equilibrado e estando aqui na Farm Show, muita coisa em exposição, à venda e tal, nesses 5 dias de feira. Maravilha, fica aí o convite então aqui em Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. O agro espera aí pela Bahia Farm Show. E de acordo com a organização da Bahia Farm Show, a cerimônia de abertura oficial da feira vai ser adiantada para o dia 10 de junho, com a presença de autoridades e lideranças políticas. Neste dia, o parque não vai estar aberto para visitação, que volta a acontecer normalmente entre os dias 11 a 15 de junho. E o Mercado e Companhia desta quinta-feira fica por aqui. Você continua acompanhando as nossas notícias em tempo real e também pelo nosso site canalrural.com.br. Um excelente feriado para você e até amanhã.